Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir coisas curiosas que você não sabia. O panda vermelho ou panda ruivo também é conhecido como raposa de fogo ou gato de fogo, mas ele não é nem um urso, nem raposa, nem um gato e nem guaxinim. Ele é a única espécie sobrevivente do gênero Ailurus. Essa postura fofa que eles fazem é, na verdade, uma tentativa de intimidar o agressor, expondo suas garras semi-retráteis e afiadas das suas patas dianteiras. As pessoas com plica fimbriata ou língua de dragão têm essas papilas na base da língua. Trata-se de um tecido residual que não foi absorvido durante a formação da língua. Esses crescimentos de tecido são inofensivos para o seu portador, mas, dependendo do seu comprimento, eles podem se enroscar entre os dentes e causar muito desconforto. Normalmente, os corvos são considerados de mau agouro, sendo enxotados das propriedades das pessoas. Mas, na Torre de Londres, 7 corvos recebem tratamento de rei. Eles têm seus próprios criados e são alimentados com alimentos regularmente comprados no mercado Smithfield. A saúde e bem-estar dos pássaros também são cuidadosamente monitorados. São mantidos à noite num viveiro no gramado sul da Torre Branca, e seus nomes são Hardy, Thor, Odin, Wylon, Cedric, Udine e Munin. Diz a lenda que o futuro da torre e do reino depende de sua permanência contínua na torre. Caso os corvos se afastassem, a coroa e a Grã-Bretanha cairiam. Cada cuidador ganha cerca de $27 mil por mês. O inventor, artista e músico Tim Alex Jobs criou um cartão musical que é um show de criatividade. Desenhado e projetado por ele mesmo, este pequeno cartão é um instrumento musical em miniatura que produz som quando uma caneta de ferro é tocada no seu teclado. Basta conectar um cabo USB no cartão e pronto. Ele se transforma em uma espécie de instrumento com um som estilo anos 80. Este é um dos carros mais estranhos que foi inventado, o Citroën Karin, conhecido também como pirâmide sobre rodas. Foi apresentado em 1980 durante o Salão do Automóvel de Paris. Tudo bem que de 1980 para cá, o conceito de beleza mudou muito. Então, que tal este aqui? O Sbarro Autobahn foi apresentado recentemente no Salão de Genebra. Existe um esporte chamado Liga de Torpedo, onde 2 equipes de 5 jogadores se enfrentam numa batalha subaquática, uma versão subaquática do futebol. O objetivo do jogo é mover o torpedo para debaixo d'água e colocá-lo na área do gol sem cometer uma falta. Cada jogo consiste em 3 partidas. A RMS Carpathia conseguiu ouvir e atender o pedido de ajuda do Titanic por pouco. Isso porque o operador de rádio que estava de plantão, Harold Cotta, continuou ouvindo o rádio por mais alguns minutos depois de acabar seu turno. Por alguma razão, ele decidiu deixar o rádio ligado enquanto já vestia o seu pijama. Para encorajar mais jovens a doarem sangue, o Hospital Universitário Sahlgrenska, na Suécia, envia mensagens de texto aos doadores quando seu sangue ajudou alguém. Esta é a abelha abutre. Ela produz mel de maneira muito semelhante às abelhas de jardim. Bom, as principais diferenças entre elas é que as abelhas abutres não vivem do néctar das flores e também não possuem ferrão. Como o próprio nome sugere, essas se alimentam de carne liquefeita de carcaças de animais em decomposição. As primeiras espécies foram classificadas no final do século XVIII, mas sua peculiar dieta só foi verificada em 1982. O Aerial Globe é um projeto de open source que combina um globo terrestre com um rádio de ondas curtas. Com esta curiosa invenção, você pode escutar músicas de qualquer país do mundo. Só precisa alinhar o ponto no lugar desejado. Você tem coragem de pagar 55.600 euros numa garrafa de água? A água da marca Aqua de Cristalli provém de uma geleira na Islândia, mas não é bem isso que encarece o produto. A garrafa é toda feita de ouro de 24 quilates. Bom, se você não estiver disposto a pagar esse valor, tem também a versão de prata, avaliada em 3.245 euros, e outra de cristal azul, avaliado em apenas 264 euros.
Deitados de barriga para cima, com braços e pernas abertos em forma de estrela, é a postura que você deve adotar se quiser sobreviver a uma queda de elevador. Essa postura distribui a força do impacto em todo o corpo e há menos chances de lesões mais graves. É bem comum que os agricultores coloquem peixes coloridos nos bebedouros de seus cavalos. Eles limpam a água e a mantêm livre de insetos e larvas de mosquitos. O estado de Missouri sentenciou um caçador furtivo de cervos a assistir o filme Bambi uma vez por mês durante o total de sua sentença de 1 ano. E ainda falando sobre a Disney, você sabia que todos os anos os parques temáticos desta empresa encontram mais de 6.000 celulares, 3.500 câmeras digitais e 18.000 bonés? Além do movimento de rotação em torno de si mesmo, o Sol também se move ao redor da nossa galáxia, a Via Láctea. Uma volta completa dura nada menos que 225 milhões de anos, levando consigo todos os outros corpos do Sistema Solar. Ele realizou esta jornada 20 vezes desde que foi formada há cerca de 4,6 bilhões de anos. O modelo Stephen Pierre Tomlin, também conhecido como Mr. Tinder, é a pessoa com mais matches no Tinder, 14.600. Depois de 5 anos deslizando e combinando com quase 20 mulheres por dia, finalmente encontrou uma noiva. Você sabia que originalmente o jogo de festa Twister era chamado de Pretzel? Sim, aqueles biscoitinhos. Até que Milton Bradley mudou seu nome em 1965 devido a problemas com direitos autorais. Virgin Galactic, uma empresa aeroespacial, revelou como será o interior da cabine do seu primeiro veículo destinado ao turismo extraterrestre. A nave pode ser visitada através de um aplicativo móvel de realidade aumentada disponível na Apple Store e Play Store. Em um jogo de 2 jogadores de Monopólio, há 12% de chances que o jogo nunca termine e continue indefinidamente. O espermatozoide é a menor célula do corpo. Em contraste, o óvulo é o maior. Na verdade, o ovo é a única célula do corpo grande o suficiente para ser vista a olho nu. Os elefantes são capazes de localizar água e detectar chuva a distâncias de aproximadamente 250 quilômetros. Por sua vez, possuem um sistema de comunicação intuitivo, pois quando um integrante do rebanho encontra um reservatório de água, avisa o restante do rebanho por meio de grunhidos de baixa frequência. Cachorros latem, gatos miam e pássaros cantam. E as girafas, o que fazem? Um grupo de pesquisadores austríacos, munido de mais de 1.000 horas de gravação de sons zoológicos, assumiu a tarefa de responder essa pergunta. E a resposta é: nada. As girafas não emitem nenhum som, tornando-se assim o único mamífero com esta característica. A cenoura parece remontar a 3.000 anos antes de Cristo no Afeganistão. Naquela época, elas eram roxas por fora e amarelas por dentro. Na verdade, a primeira cenoura laranja foi produzida artificialmente na Holanda, no século XVI, para combinar com a cor da Casa Real holandesa. Há um desastre natural chamado erupção límbica, ou fenômeno explosivo do lago. Acontece quando o dióxido de carbono emerge das profundezas de um lago, sufocando a flora, a fauna e a população humana. Isso já aconteceu 2 vezes, matando cerca de 1.700 pessoas. O que é realmente assustador é que o lago Kivu, na África, é uma zona de risco no qual vivem cerca de 2 milhões de pessoas. Recentemente, viralizou nas redes sociais a imagem de um peixe capturado bem chamativo. Parece até Photoshop, não? Muitos duvidaram da veracidade da foto, até que o homem que o pescou mostrou o momento da captura, provando que o peixe é real. A
filmagem mostra o peixe de aparência alienígena em todo o seu esplendor, deixando muitos de boca aberta. O peixe, de aparência pintada, é aparentemente conhecido como Kinubela no Japão. Ele vive nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, onde habita recifes e costas rochosas. Você sabia que os mexilhões de água doce, além das duas resistentes conchas externas e tecidos moles no interior, também têm um pé? Assim como nós, os mexilhões têm coração, rins, estômago e boca. Como peixes, os mexilhões também têm brânquias. As guelras dos mexilhões ajudam esses animais a sobreviverem absorvendo a água, mantendo os micro-organismos e os nutrientes como alimento e liberando a água mais limpa do que era quando entrou no mexilhão pela primeira vez. Cada mexilhão limpa cerca de 2 litros de água por dia. Certamente você já deve ter uma ideia de que a velocidade da luz é incrivelmente rápida. Mas você sabe o quanto? Isso é o que seria necessário para que uma aeronave viajando a uma velocidade da luz dar a volta ao mundo, 13,33 centésimos de segundos. Em um único segundo, ele daria 7,5 voltas ao redor do planeta e chegaria à Lua em apenas 1,3 segundos. Você é um daqueles viciados em internet e aplicativos que não consegue ficar desconectado, mas que ao mesmo tempo tem o peso na consciência por não estar investindo esse tempo em algo útil? Se você ainda não conhece, existe um aplicativo chamado Duolingo, que é um jogo em que você tem que responder as questões sobre o idioma para ganhar pontos e avançar de etapa. O mais curioso desse aplicativo é que através dele você pode aprender o idioma Klingon, usado no universo Star Trek. E também o Alto Valyrian, um dos idiomas falados em Game of Thrones. Você sabia que o calendário de 1895 é idêntico ao do ano 2019? O inventor do frisbee, Walter Frederick Morrison, pediu que ao morrer, cremasse o seu corpo e depois o convertesse num frisbee. De acordo com as estatísticas, crianças que nascem prematuras têm mais probabilidade de serem canhotas. Você sabia que o paladar não funciona sem a saliva? Na verdade, se você tentar colocar algum alimento na língua seca, não sentirá gosto algum. A saliva é o principal fator do sabor. A Wine Water, uma empresa de bebidas israelense, criou uma água saborizada de vinho. A O.Vini vem nas variedades tinta e branca. Sua cor e ingredientes são derivados de resíduos de uvas de vinho tinto ou branco. A ideia é despertar a memória de beber o vinho, mas sem o álcool, pois beber vinho é um prazer, mas nem todos os consumidores podem conseguir, devido ao teor alcoólico. O Pokémon Hitmonlee foi inspirado em Bruce Lee, enquanto Hitmonchan foi inspirado em Jack Chan. Você já escutou alguém dizer que chorar faz bem? Saiba que isso não é um mito. Chorar tem poderes curativos para os humanos. Quando as lágrimas saem dos olhos, elas liberam oxitocinas e hormônios opiáceos que funcionam como analgésicos naturais. Então, é completamente normal que depois de chorar bastante, você se sinta muito melhor. Os sentidos dos coelhos são excelentes, porém o da visão se destaca como o mais desenvolvido. Esta habilidade os ajuda a avistar os predadores provenientes de praticamente qualquer direção. Assim como o peixe, o coelho enxerga no escuro. Sua visão noturna é ainda melhor. Ele possui quase 360 graus de visão panorâmica e consegue ver tudo que se esconde atrás dele. O único ponto cego que tem é muito pequeno e encontra-se à frente do seu nariz. Não podemos espirrar enquanto estamos dormindo. Isso acontece porque quando dormimos, nosso cérebro desliga esse reflexo. Ocorre que entramos num estado denominado de atonia REM, que é uma espécie de desligamento geral causado pela liberação de certos neurotransmissores durante o sono, que impede que os neurônios motores não sejam estimulados e os sinais de reflexos não sejam enviados ao cérebro. Então, mesmo que o seu gato esfregasse seus pelos no seu nariz, dificilmente isso faria você espirrar enquanto estivesse dormindo. Um estudo mostrou que a urina pode ser utilizada como fonte de células-tronco que seriam capazes de se transformar em pequenas estruturas parecidas com os dentes humanos. Então, em 2013, cientistas chineses conseguiram essa façanha, criando assim o primeiro dente humano criado através de células-tronco retiradas da urina.
O intuito é encontrar maneiras de criar novos dentes para repor aqueles perdidos pela idade ou por má higiene bucal. Como método de defesa, as abelhas se unem no favo de mel e fazem figuras e movimentos mediante a vibrações e zumbidos, isso para assustar os predadores. Por serem venenosas, poucas espécies marinhas podem se alimentar de águas-vivas. Uma dessas espécies são as tartarugas marinhas, que conseguem comê-las tranquilamente, pois tanto seu corpo quanto seu sistema digestivo são imunes às células urticantes da água-viva. Algo triste sobre esse fato é que muitas vezes as tartarugas confundem sacos plásticos com águas-vivas, o que pode ser letal para elas. Do lado esquerdo da sua tela, você pode ver o que era necessário fazer para ganhar uma medalha de ouro em 1960. E do lado direito, o que é necessário para ganhar uma medalha de ouro nas últimas Olimpíadas. Parece que nos anos 60, a elegância contava muito mais pontos. Este é o som que emite um avestruz. 2013 foi o primeiro ano desde 1987 a não ter nenhum número repetido na denominação. O primeiro nome da cidade Los Angeles era El pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles del Río de Porciúncula, que traduzindo para o português significa a vila de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos do Rio de Porciúncula. Você sabia que existe uma doença psicológica chamada piromania? O indivíduo com essa condição coloca fogo nas coisas para sentir prazer, não para chamar atenção. O ato pode acontecer somente uma vez ou se repetir até que algo grave acabe acontecendo. Literalmente, essas pessoas gostam de ver o circo pegar fogo. E ainda falando em fogo, você sabia que você pode estar perto de um incêndio e não perceber? Isso porque o fogo causado por metanol é praticamente impossível ver a luz do dia. O fogo é quase transparente. Um animal teotênico é quando ele mantém suas características larvais mesmo depois de chegar à fase adulta. Isso ocorre com as salamandras. Quando elas são criadas em cativeiro, seus ovos conseguem se desenvolver normalmente e sofrer metamorfose, originando animais adultos normais. Mas não é possível induzir as larvas gigantes a desenvolver a morfologia típica de um adulto. E assim é um bebê axolote. Você sabia que existe um museu no Japão que não tem absolutamente nenhuma obra de arte em seu interior? Este museu não conta com obras de arte físicas, senão com incríveis instalações digitais feitas de luz e som. Um grupo de pesquisadores analisou Mona Lisa com um programa de reconhecimento de emoções e descobriram que no momento de ser retratada, ela estava 83% feliz, 9% angustiada, 6% com medo, 2% enojada, menos de 1% neutra e 0% surpresa. Você já se perguntou quantos satélites artificiais orbitam em torno da Terra? O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial da Terra. Foi lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957. De lá para cá, já são 4.857 satélites em órbita da Terra. E a tendência, como todo mundo já sabe, é aumentar cada vez mais. Ao redor do mundo, mais de 1 milhão de cães são mencionados nos testamentos de seus donos e obtendo pequenas fortunas. Esta flor é conhecida como flor esqueleto por desaparecer sempre que chove. Elas crescem em áreas úmidas, entre as florestas montanhosas, nas regiões mais frias do Japão e da China. São características suas grandes folhas em forma de guarda-chuva e pequenos cachos de flores brancas peroladas, essas que se tornam transparentes. Florescem apenas durante a primavera, onde ao entrar em contato com a água, começam a perder a pigmentação branca. Você sabia que a maioria dos comerciais de carro são filmados com este veículo e depois editado na pós-produção para dar a aparência desejada? Frederick é considerado o cavalo mais bonito do mundo. Com 19 anos, é um cavalo frísio. As belugas também são conhecidas como canários do mar por causa dos sons que emitem.
Elas possuem um órgão chamado melão localizado em sua testa e é composto principalmente de ácidos graxos, que as ajudam na ecolocalização. Assim eram as latrinas da era medieval. Consistia num poço onde se esvaziava a parede abaixo. Eram muito mal cheirosos e gelados, porque conduziam diretamente para o exterior. Essas cartas de navegação são mapas usados pelos nativos da Micronésia para se orientarem no oceano. As varas representam as correntes marítimas e as conchas a localização dos atóis e recifes. Graças a uma tomografia computadorizada, descobrimos que debaixo da pele dos dragões de Komodo existe uma armadura de malha feita de milhares de minúsculos ossos. Em alguns países asiáticos, costumam servir café com uma nuvem de algodão doce. À medida que o vapor quente do café evapora, dissolve a nuvem e ela chove em cima do café. A componofobia é o medo de botões. Acredita-se que Steve Jobs, o presidente executivo da Apple, sofria desse mal e, devido a isso, não usa camisas com botões. E também seja esta a razão pelo qual os produtos da marca não possuem botões. Um estudo realizado com 3.000 pessoas descobriu que às 7h26 da tarde do sábado é a hora mais feliz da semana e a mais infeliz é às 7h29 da manhã da segunda-feira. A aliança de casamento são colocadas no dedo anelar esquerdo porque na antiguidade as pessoas acreditavam que este era o único dedo que possuía uma veia ligada diretamente ao coração. Você sabia que o tubarão-baleia tem dentes nos olhos? Estes misteriosos peixes têm pequenos dentes semelhantes a escamas que protegem seus globos oculares. Cano Cristales, rio das 5 cores, ou arco-íris líquido na Colômbia, é oficialmente o rio mais bonito de todo o planeta. Sua cor vermelha é característica das plantas endêmicas da espécie Macarena clavigera. A fulgora laternária, também conhecida como mariposa caimã, tem uma protuberância em forma de amendoim. Essa característica serve como camuflagem, porque se assemelha a um réptil e engana seus predadores. Você sabia que existe uma proteína na nossa retina chamada picachurin? Ela ajuda na transmissão dos estímulos elétricos entre os olhos e o cérebro. Nos Estados Unidos existe um casal que muitas vezes não consegue se registrar em sites e nem completar formulários devido ao seu sobrenome, No. Ocorre que os códigos de muitas páginas da internet usam essa palavra para indicar que um campo de nome está vazio. Este é o mapa de Derinkuyu, uma antiga cidade subterrânea na Turquia. A cidade de 160 metros podia acomodar 20.200 pessoas. Quando o clã Rajput da Índia iam para a guerra, vestiam seus cavalos com trompas falsas de elefantes. Isso fazia com que os cavalos parecessem elefantes bebês. De acordo com a história, os inimigos viajavam com elefantes, e estes animais nunca atacam filhote da mesma espécie, e desta forma evitavam os ataques. Jacob Nakan foi o soldado mais alto da Segunda Guerra Mundial, media 2,21 m. Os bares de Istambul eram obrigados a entregar os clientes aos chamados kufeliks. Eles carregavam os clientes bêbados, garantindo que eles chegassem seguros em suas casas. John Davis e Mark Lee são o único casal que viajou para o espaço. Se casaram em segredo 9 meses antes de sua viagem. Quando a NASA descobriu, já era tarde demais para treinar substitutos. Essa praia nas Ilhas Canárias é chamada Popcorn Beach, ou Praia da Pipoca. Na realidade, isso que você está vendo não são pedras, e sim algas calcárias misturadas com areia branca. O planeta J1407b tem um imenso sistema de anéis. É 200 vezes mais extenso que o de Saturno, e se encontra a 434 anos-luz dos outros. O peixe-lua é um dos maiores peixes do oceano, chega a medir até 1,80 m, e o curioso é que eles são minúsculos quando bebês. Esse é o nome completo da cidade de Lanfair, ao norte de Gales. Esta lista da Wikipédia mostra o nome de todas as pessoas que morreram no vaso sanitário. Assim era a aparência do sítio arqueológico Chichén Itzá, quando foi descoberto em 1892. Como você pode ver, estava invadido pela vegetação. Este é um colungo, um peculiar mamífero parente dos primatas. Ele é o ser vivo que consegue percorrer a maior distância apenas planando 100 metros em um trajeto horizontal.
Você já percebeu que os ursos adoram coçar suas costas nos troncos das árvores? Seriam pulgas? Não exatamente. Esses animais costumam se esfregar em árvores por duas razões. A primeira e a mais importante é para deixar seu rastro e odor de forma que outros de sua espécie saibam que ele esteve lá. A segunda é para remover os pelos grossos que crescem durante o inverno. Você sabia que de 1910 a 1917, a Coca-Cola Company foi fabricante de chicletes? O principal ingrediente da goma era a pepsina, uma enzima que supostamente ajuda na digestão. Na década de 1950, as companhias aéreas fizeram grandes esforços para garantir um voo agradável para todos os seus clientes e ofereciam berços especiais para os bebês em suas viagens. Algumas davam gratuitamente as chamadas Sky Cots, uma espécie de rede para bebês muito confortável, segura e respirável. Outras usavam suporte de metal resistente para crianças até 2 anos. Todas essas pequenas camas poderiam ser colocadas no compartimento da bagagem superior, logo acima das cabeças dos pais. Isso permitia que eles tivessem um controle total sobre os mais pequenos ao longo do voo. Em Midland, no estado de Michigan, existe uma escola onde todos os anos cerca de 200 pessoas treinam para se tornar o Papai Noel. Os candidatos aprendem sobre a história do personagem, sua vestimenta, a fabricação dos brinquedos e até mesmo o cuidado com a barba. No Brasil, a tradição mais comum é deixar o dente embaixo do travesseiro à espera da fada do dente, mas essa tradição muda de país para país. Na África do Sul, eles vão para os chinelos, em troca de alguma moeda. Na Espanha, o dinheiro não é o que motiva as crianças, e sim o presente que o ratinho conhecido como Ratón Pérez deixa. No Japão e na Grécia, a criançada joga os dentes no telhado da casa ou no próprio chão, e não há recompensas físicas, apenas a crença de que dessa forma outros dentes crescerão saudáveis e fortes. No Chile, as mães guardam os dentes um por um e transformam em lindas pulseiras para os pequenos. Já pensou em colocar abóboras gigantes para navegar? Pois então, é justamente isso que acontece todo ano em outubro no estado da Nova Escócia, no Canadá. Chamada de Windsor Pumpkins Regatta, centenas de pessoas se reúnem no lago Pessaquid, na cidade de Windsor, seja para torcer ou para competir. Os barcos são feitos de abóboras gigantes, que pesam em média 270 quilos, e tem todo o seu interior retirado e ainda ganham decorações feitas à mão e vários ornamentos para competição. As disputas são separadas por categorias, cada 1 ou 2 adultos a bordo da abóbora e também crianças. Kintsugi é a arte japonesa de reparar uma cerâmica quebrada com ouro. A tradição consiste em valorizar as marcas de desgaste pelo uso de um objeto. Isso pode ser visto como uma razão para manter um objeto mesmo depois de ter quebrado, destacando as rachaduras e reparos como simplesmente um evento na vida do objeto, em vez de permitir que o serviço termine no momento do seu dano ou ruptura. Kintsugi pode se relacionar com a filosofia japonesa de não importância, que engloba os conceitos de não apego, aceitação da mudança e destino como aspectos da vida humana. Coco foi o gorila mais longevo do mundo. Nasceu em 1961 e morreu em 2018, com 56 anos de idade. Viveu tanto tempo que seus pelos ficaram completamente prateados. Era uma fêmea e ficou conhecida mundialmente por sua habilidade em saber utilizar 1000 palavras diferentes na língua de sinais para comunicar-se com os humanos. Ela aprendeu com a sua criadora, e isso possibilitou que a comunidade científica entendesse que os animais são inteligentes e apresentam sentimentos e emoções particulares. Inclusive, um dos vídeos mais famosos de Coco mostra ela fazendo carinho num gato, com direito a beijinho e tudo. Em Laguna, litoral de Santa Catarina, os pescadores jogam as redes só quando os golfinhos estão por perto. Isso porque por baixo d'água, os golfinhos vão encurralando os peixes para perto da rede e garantem que a pesca do dia será boa. E tem mais, se os pescadores não conseguirem encontrar os cardumes, os golfinhos se encarregam de dedurar, com acenos de cabeça e apontando com as nadadeiras. Essa parceria já dura mais de 100 anos. E falando em golfinhos,
Você sabia que eles podem se reconhecer no espelho apenas 7 meses depois do seu nascimento? Coisa que os humanos levam 12 meses. Alguns anos atrás, um príncipe saudita pagou a Kristen Stewart $500 mil para poder sentar-se e conversar com ela durante 15 minutos. A atriz doou dinheiro para o Fundo de Auxílio às Vítimas do Furacão Sandy, que atingiu as ilhas do Oceano Atlântico e a costa leste dos Estados Unidos em 2012. Você sabia que alguns animais possuem olhos falsos na marcação de sua pelagem? Isso pode dissuadir os predadores. Por exemplo, os tigres têm manchas brancas na parte de trás das orelhas, para evitar ser atacado pelas costas por outros animais. Os abutres aparentam ter olhos muito maiores, para se parecer mais intimidante. Você sabia que Nárnia existe? Bem, pelo menos existia, por volta do século XX. Você pode comprovar isso conferindo este mapa. Na verdade, o escritor descobriu este lugar num atlas mundial e decidiu incluí-lo em seus livros. Hoje em dia, esse lugar se chama Narni. Alguns estábulos usam esta máquina para treinar os cavalos que carregam vagões e carruagens. Parece um carrossel. Para quem viaja pelos Estados Unidos e precisa de ajuda ao passar pela cidade de Monowee, Elsie Ayler é a pessoa certa para o suporte. Se estiver cansado, tome um drink no bar, no qual ela é dona e bartender. Se quiser um livro, alugue na biblioteca onde ela também trabalha. Agora, se tiver algum problema judicial e necessitar falar com o prefeito, prazer, Elsie Ayler. As coincidências não são por acaso. É que Monowee, no estado americano de Nebraska, é a menor cidade do mundo, com 210 metros quadrados, e Elsie, sua única habitante. Em 2015, uma ação para o lançamento da segunda geração do sedã Genesis no mercado americano, a marca sul-coreana resolveu ajudar uma garota de 13 anos chamada Stephanie a mandar uma mensagem para o pai, um astronauta que estava em missão na Estação Espacial Internacional. Coube a Hyundai reproduzir o recado em um lago seco no deserto do Nevada. Para isso, usaram 11 sedãs Genesis. Eles rodaram repetidas vezes de maneira sincronizada pela areia, numa área superior a 5 quilômetros quadrados, até reproduzir a mensagem num tamanho que pudesse ser nitidamente visto do espaço. Ainda assim, para conseguir enxergar o recado de dentro da estação, o pai de Stephanie teve de usar o zoom máximo de sua câmera particular para tirar uma foto. Muito trabalho, mas deu certo e valeu a pena. Este instrumento que você vê, chamado photoplayer, foi muito popular na época do cinema mudo, já que os filmes ainda não suportavam áudio. As próprias salas de cinema se encarregavam de incorporá-lo tocando ao vivo este instrumento. Algumas valas no Japão são tão limpas que até peixes vivem nelas. Se um dia você enviar um convite de casamento para Minnie e Mickey, além de receber uma resposta agradecendo o convite, ganhará uma foto autografada pelo casal de ratinhos e um botão de recém-casados. Há 2000 anos atrás, este pão seria a refeição de alguém, até que o Monte Vesúvio entrou em erupção e enterrou toda a cidade de Pompeia. Este é o menor barco da Marinha dos Estados Unidos. Tem o tamanho de uma picape. Esta foi a única janela das mais de 40 mil que não se rompeu durante os atentados de 11 de setembro de 2001. De alguma forma, este vidro do andar 82 da Torre Sul permaneceu intacto. Assim é como se vê os morcegos pendurados com a câmera ao contrário. Parece um grupo de bêbados num bar. A tecnologia de Google Brain criou uma representação em terceira dimensão mostrando milhares de imagens tiradas por turistas. Este é o elenco dos Piratas do Caribe antes e depois dos efeitos gerados por computador. Você sabia que originalmente o filme Rei Leão seria chamado de O Rei da Selva? Até que a produção percebeu que os leões vivem na savana e não na selva. O urso malaio, também conhecido como urso do sol devido à mancha amarelada que possui no seu peito, tem apenas a metade do tamanho de um urso negro americano. Ele habita as florestas de baixa altitude do sudeste asiático. O que chama mais atenção nesse urso é que ele possui uma língua muito longa, de 20 a 25 centímetros. Isso os ajuda a extrair o mel das colmeias de abelhas. O recorde do topete moicano mais alto do mundo pertence a Joseph Grismore, com 1,20 m de altura. Quebrou o recorde há poucos dias.
As primeiras lentes de contato fabricadas no final do século XIX eram feitas de vidro e cobriam completamente os olhos de uma pessoa. Este é um morcego orelhudo alpino. É um exemplar muito raro e foi encontrado numa caverna a 2.260 metros de altitude na Catalunha, Espanha. Von Turing encontrou uma forma de executar o videogame Doom num teste de gravidez. A resolução, obviamente, não é muito boa. Não podíamos esperar muito de uma tela que foi criada exclusivamente para mostrar uma ou duas listras. Muitas séries famosas eram para ter diferentes nomes. Por exemplo, Stranger Things, Montauk, Mr. Bean, Mr. Cauliflower e The Big Bang Theory, Lane, Kane e Penny. Você sabia que o McDonald's não foi o primeiro restaurante fast food a incluir um combo infantil em seu menu? O McLanche Feliz é muito famoso, mas não foi o McDonald's que inventou esse conceito, senão o Burger Chef, em 1973, quase 6 anos antes do McDonald's. Se chamava Fun Burger e incluía um hambúrguer, um brinquedo e uma sobremesa. Eles processaram o McDonald's, mas perderam. O Homo Shiroi Block, ou bloco divertido em tradução livre, utiliza uma tecnologia de corte a laser para criar o que é, a princípio, somente um bloco normal de papel de anotações. Contudo, à medida que ele é usado, um objeto começa a aparecer, e você terá que gastar as várias camadas de papel para escavar completamente o objeto escondido. Localizada no Mar Adriático, na costa da Croácia, a pequena ilha de Beljenac possui um terreno que se assemelha a uma impressão digital. A formação curiosa é resultado de muros de pedras construídos em séculos passados para delimitar áreas de agricultura. Essas paredes não levam nenhum tipo de argamassa, tendo sido feitas apenas com o encaixe das pedras, de forma a criar estruturas sólidas o suficiente para resistir ao tempo. O terreno da Croácia é bastante rochoso, o que dificulta a agricultura. No passado, os fazendeiros retiravam as pedras do solo e as empilhavam em várias cadeias de muros para poder liberar a terra. O quadro Mona Lisa, em 1503, foi roubado do Museu Louvre em 1911 pelo decorador Perugia. Ao ser detido, ele confessou o crime e o justificou como um motivo em comum: patriotismo. O pintor queria apenas levar de volta ao seu país um dos maiores tesouros da arte italiana e assim vingar-se de Napoleão, que no século anterior teria confiscado a obra. Um engano de Perugia. Na verdade, o próprio Da Vinci vendera o retrato Mona Lisa ao rei francês Francisco I, em 1516. O mais curioso dessa história é que o espaço vazio do quadro no museu recebeu mais visitas do que a própria pintura em si. Você sabia que a montadora de carros Subaru também é uma fabricante de mel? Uma das fábricas descobriu que um grupo de abelhas havia feito uma enorme colmeia no teto de suas instalações. E ao invés de expulsá-las, decidiram cultivar o mel e oferecer pequenos frascos aos seus clientes. Você sabia que a chama das velas são ocas? Entre a chama e o pavio, há uma nuvem de cera vaporizada e ar com muito combustível e pouco oxigênio para se queimar. Algumas serras elétricas contam com um sistema mecânico de segurança que retrai o disco ao menor contato com a pele humana. A lâmina carrega um pequeno sinal elétrico que o sistema de segurança monitora continuamente. Quando a pele entra em contato com a lâmina, o sinal é acionado. O corpo humano conduz eletricidade e isso ativa o sistema de segurança em menos de 5 milissegundos. Em 1959, a Volkswagen ofereceu uma cafeteira como acessório em alguns veículos. Esta caixa animada nos mostra como funciona uma combinação de fechadura. Você sabia que 1 hora de banho quente pode queimar até 130 calorias? A mesma quantidade que você queimaria caminhando durante 30 minutos. Antes de inventarem as geladeiras, os russos e finlandeses mantinham leite fresco utilizando sapos. Eles colocavam sapos marrons em todos os recipientes de leite, e as secreções produzidas por eles atuavam basicamente como antibióticos, matando bactérias e, consequentemente, mantendo o leite sempre fresco e seguro para beber. Essa imagem de uma exposição em um museu nos mostra os ancestrais dos elefantes e como foram mudando ao longo do tempo até se tornarem como conhecemos hoje. O Bagger 288 é o veículo mais pesado do mundo. Esta gigantesca escavadeira a céu aberto pesa 2.840 toneladas.
Esta antiga fotografia nos mostra a rota de ônibus mais longa do mundo. Existiu na década de 70 e percorria o Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Áustria, Turquia, Irã e Afeganistão em 49 dias. Você imagina viajar por tanto tempo de ônibus? Assim são algumas paradas de ônibus na Coreia do Sul. Uma das plantas favoritas das abelhas são as gencianas fechadas. Este incrível aquário interativo, feito pelo estúdio de animação Sketch Aquarium, permite que as crianças deem vida aos peixes que elas desenham. Estas são algumas das roupas usadas pela nobreza alemã no século XV. O casuar detém o recorde no Guinness pela ave mais perigosa do mundo. Pode correr 50 km por hora, saltar 1,5 metro e é uma das maiores aves. Ele é muito agressivo e territorialista. Possui uma garra enorme como um punhal, no segundo dedo de cada pé. Quando confrontado, ele salta no ar e chuta seu inimigo no estilo Kung Fu, utilizando-se das garras mortais para causar ferimentos graves. Outra curiosidade muito interessante sobre esta ave é que seus ovos são de cor verde fosforescente. A Torre Infinity, na Coreia do Sul, busca ser o primeiro edifício invisível do mundo. Alcançará essa ilusão de ótica com a ajuda de um sofisticado sistema de LEDs e câmeras que irão projetar imagens em tempo real sobre as fachadas reflexivas do edifício. Você sabia que existem abelhas da cor verde metálica? Se chamam abelhas das orquídeas. Tem esse nome porque os machos desta espécie são polinizadores exclusivos de orquídeas. Eles coletam compostos aromáticos e não se sabe exatamente qual é a função desses compostos. Mas as hipóteses mais aceitas atribuem uma função sexual no processo de acasalamento, como fator de reconhecimento específico ou de seleção sexual. Saturno é feito principalmente de hidrogênio e é o planeta menos denso do sistema solar. Apenas para comparação, a água possui 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, se você colocasse esse planeta num oceano grande o suficiente, ele iria boiar como uma bola de isopor. A Calliminacus, uma espécie de borboleta encontrada na Índia e no Japão, é conhecida como borboleta folha-morta, por uma boa razão. Com as asas fechadas, essa borboleta se assemelha muito a uma folha de árvore seca. Dizem ironicamente que a Calliminacus imita uma folha morta melhor do que uma folha morta real. Quando suas asas estão abertas, suas cores vibrantes rivalizam com as das borboletas mais espetaculares. Este grosbeak tem um testículo e outras características masculinas em uma parte do corpo, e um ovário e outras qualidades femininas na outra parte. É um pássaro raro e é macho de um lado e fêmea do outro, ou seja, é um ginandromorfo, o nome que se dá ao espécime que é completamente masculino de um lado do corpo e feminino de outro. Outro pássaro com essa condição só foi encontrado há 15 anos atrás. O Monte Kilimanjaro é o ponto mais alto do continente africano e possui uma espécie de incubadora de plantas mutantes e raras, que não existem em quase nenhum outro lugar. Uma das espécies mais marcantes é o gigante Grondel variental, algo como um cruzamento entre um cacto queimado e um abacaxi. Essas plantas de aparência alienígena só podem ser encontradas no Kilimanjaro e apenas acima de 14 mil pés. Um gato com cerca de 37 metros de comprimento, em repouso numa colina de areia, é a nova figura que os arqueólogos do Ministério da Cultura do Peru encontrou na Pampa de Nazca, casa dos famosos geóglifos que fazem parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994. Este é simplesmente um dos animais mais fofos do planeta. São chamados de esquilos voadores do Velho Mundo e costumam viver no Japão e na Rússia. Apesar do nome, esses esquilos não voam literalmente. Eles planam por até 100 metros, usando uma membrana peluda encontrada entre as patas dianteiras e traseiras. Eles a usam para escapar de predadores ou para passear pelos galhos das árvores. A iridodiálise é uma lesão nos olhos que consiste na ruptura da íris. Geralmente aparece após um golpe ou acidente. É necessário se submeter a uma cirurgia para reconstruir a íris. O mascote da marca Michelin é branco, porque antigamente os pneus de borracha eram naturalmente brancos, pelo menos até 1912, quando as empresas adicionaram carbono na mistura para torná-los mais duráveis e resistentes.
O leopon é um híbrido do cruzamento entre o leopardo macho e uma leoa fêmea. A cabeça do animal se parece com a de um leão e o resto do corpo se assemelha a de um leopardo com manchas difusas. Ao longo das décadas, durante os tempos da União Soviética, este lugar foi usado como ponto de despejo para milhões de garrafas de vodka e cerveja. Depois de anos de atrito com a água do mar, os pedaços de vidro foram fragmentados e delicadamente polidos pela natureza. Você sabia que existem esteiras rolantes aquáticas? Elas custam quase o mesmo valor de um carro esporte, entre $70 mil. Isso porque correr debaixo d'água prejudica menos as articulações. Esta é uma vista aérea de Dubai e todas as suas ilhas artificiais. A maior quantidade de pontos marcados por uma única pessoa durante uma partida de basquete é de 100 pontos. Foi alcançado por Will Chamberlain, um dos melhores jogadores da NBA da história. Este é Denis Vachurin, um homem de 32 anos que aparenta ter 13. Devido a uma má formação genética, seu corpo parou de envelhecer na adolescência. Fora isso, ele é completamente saudável. Ele possui Instagram, caso você queira segui-lo. Os esquilos do campo mastigam e trituram a pele das trocas de pele da cascavel. Eles fazem uma espécie de pasta e espalham seus pelos. Essa incrível técnica de camuflagem oculta seu odor contra os predadores. É como usar um perfume de cobra. As pupilas das sépias em forma de W permitem que a luz entre de várias direções, aumentando o contraste na imagem e a visão à distância. Os proprietários reais da casa onde viveu Walter White da série Breaking Bad construíram uma cerca de 2 metros ao redor da propriedade, para evitar que as pessoas despejem pizzas no telhado de sua garagem. Você ficará feliz em saber que o cachorro do meme Dodge está vivo. Seu nome é Caboço e tem 14 anos de idade. Você também pode seguir seu Instagram. Essa pequena mancha que você vê é Ícaros, a estrela mais distante que podemos ver até agora. Se encontra a 9 bilhões de anos-luz de distância. Este estranho monitor em forma de L foi projetado pela Apple em 1995. Permitia o uso de diferentes áreas da tela para projetar distintas tarefas. Este é o kanji mais complexo do idioma japonês. Tem 84 traços e se pronuncia Taito. A parte de cima é composta por uma tripla nuvem e a parte de baixo por um triplo dragão. É considerado o tipo de um sobrenome japonês. Cientistas alemães construíram este robô chamado Pareidolia, no qual, mediante um software de reconhecimento facial automatizado, busca rostos em grãos de sal. Estes são alguns deles. Era assim que se detectava as aeronaves antes da invenção do radar. Esta ponte na Holanda é, sem dúvida, uma das mais estranhas e originais do mundo. Slower-Hofbrug conta com um único braço robótico que levanta uma plataforma de 15 metros. Assim é como as ovelhas são vacinadas em algumas fazendas da Inglaterra. A última sessão da máquina pinta a ovelha de vermelho para indicar que já foi vacinada. A Rainha Elizabeth II teve o mesmo dublê de corpo durante 30 anos. Antes da monarca aparecer em grandes eventos, ela slack caminha, se põe de pé e se senta, sempre onde a rainha fará o percurso. Isso garante que tudo sairá em perfeita ordem. As janelas dos trens de Singapura contam com uma tecnologia que escurece o vidro para manter a privacidade das pessoas dos edifícios próximos à rota. A maior cédula do mundo pertence à Malásia. Mede 37 centímetros de largura por 22 centímetros de altura. É praticamente o tamanho de uma folha de papel sulfite. Aqui você pode comparar seu tamanho com uma nota de $1. A cada 8 de julho, às 11h15 do tempo universal coordenado, 99% da população mundial recebe luz solar. Esse é o esquilo gigante indiano, e ele tem um método incomum de armazenar os alimentos, diferente de qualquer outro esquilo. Em vez de armazenar nozes e sementes em despensas subterrâneas, esses esquilos criam reservatórios de alimentos nas copas das árvores. O Idolomantis diabólica, comumente conhecido como mantis das flores do diabo, é uma das maiores espécies de louva-a-Deus, e as fêmeas são maiores que os machos, podendo chegar a 13 centímetros.
Alguma vez você já se perguntou se o Piu-Piu, o pequeno passarinho constantemente perseguido pelo Frajola, é menino ou menina? Pois de tantos fãs perguntarem, seu criador, o animador Bob Clampett, esclareceu a dúvida revelando que o Piu-Piu é macho e que seu nome é Orson. E antes ele não era amarelo, e sim rosa, pois não tinha nenhuma pluma. Na segunda metade do século XIX, um movimento chamado espiritualismo ganhou força nos Estados Unidos depois que duas irmãs alegaram falar com espíritos que habitavam a casa de sua família. Foi então que Elijah J. Bond inventou o tabuleiro Ouija. Ironicamente, Elijah não era nada ligado ao espiritualismo, e sim um empresário com boa percepção de mercado. O produto foi um sucesso e a empresa fez fortuna com as vendas dos tabuleiros. Quando Elijah morreu, foi homenageado com o desenho de um Ouija na parte de trás de sua lápide. Você sabia que 40% das formigas operárias especializam em serem preguiçosas? Elas realmente apenas ficam sentadas. Mas quando as companheiras não podem trabalhar por algum motivo, são essas formigas as responsáveis por entrarem nos seus lugares e assumirem as tarefas. São como uma reserva de força de trabalho. Tanto as preguiçosas quanto as ativas tiram até 250 microcochilos ao longo do dia. Dura pouco mais de 1 minuto. E isso equivale até 4 horas e 48 minutos de sono por dia. Você sabia que assim como os humanos se protegem dos mosquitos, alguns peixes também se protegem dos parasitas? Os principais organismos que infestam os peixes são pequenos crustáceos chamados isópodes. Então, o peixe-papagaio se protege numa espécie de casulo, formado por muco, produzido por glândulas específicas na cavidade branquial. Esta é a aranha joaninha, uma peculiar espécie que imita a forma e a cor da joaninha para confundir tanto os predadores quanto suas presas. A estrada Airo-Hazaka é uma das mais sinuosas do mundo. Cobre uma distância de quase 16 quilômetros, contorcendo-se por mais de 400 metros de altura. Os vagalumes machos e fêmeas brilham, mas quem começa o show de luzes após cair a noite são os machos. A importância da emissão de luz para os machos é atrair as fêmeas. Enquanto eles voam, as fêmeas permanecem imóveis no chão. Algum tempo depois, são elas que passam a emitir luzes, a fim de atrair os machos que voam por perto. O cráter de Lokhnagar é o vestígio de uma das maiores explosões provocadas na Segunda Guerra Mundial, durante a Batalha de Somme, na França. Mineiros britânicos colocaram 27 mil quilos de explosivos por debaixo das linhas alemãs. A explosão pôde ser escutada de Londres. O Museu de Hermitage em São Petersburgo não é famosa apenas por suas grandes coleções de obras de arte, como também pelos seus gatos. Este museu tem a maior equipe felina do mundo. 100 gatos se dedicam a proteger as obras de arte de ratos. Esses gatos são descendentes de vários gatos siberianos que foram doados pelos seus donos em 1943, época em que os ratos estavam dominando o local. Você sabia que existem peixes palhaços dessas cores? Ao longo dos anos, foram modificados e criados em cativeiros. Alguma vez você já escutou um som que produz o porco-espinho? Can you say pumpkin? A água que cai da louça lavada neste escorredor é utilizada para nutrir as plantas. Os 2 recipientes contêm argila que gerencia a umidade sem deixar desenvolver bactérias. Assim é como os fungos se reproduzem. Eles liberam milhões de pequenos esporos no meio ambiente. Nos limites da montanha de Ar, uma pequena região ao nordeste de Níger, se encontra as girafas de Davos. Essas gravuras de 10 mil anos de antiguidade foram esculpidas por tribos locais sobre a pedra. São testemunhos da antiga fauna local. Antes de se tornar o deserto do Saara, a fauna e a flora eram abundantes. Asperatos são nuvens estranhas e assustadoras e de uma espécie completamente nova. Se parecem com a superfície de um mar agitado visto por baixo. E é assim que ficam os focinhos dos filhotes de cães quando comem algumas abelhas e são picados. Algumas espécies de planárias possuem 2 pontos circulares conhecidos como ocelos. É através deles que detectam a intensidade da luz. Isso é uma progressão de quanto uma mulher precisa se dilatar para o bebê sair. Ela começa com 1 centímetro no início do trabalho de parto e chega a 10 centímetros na fase de expulsão.
Essa tartaruga ganhou próteses de nadadeiras e agora pode nadar de novo pelos mares. Ela perdeu os membros, possivelmente por um ataque de tubarão. O Japão construiu um robô gigante para exibi-lo na inauguração dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021. Deu seus primeiros passos em setembro deste ano. A tecnologia que vemos nos filmes futuristas estão se tornando cada vez mais reais. Recentemente, o Amazon apresentou um drone autônomo para monitorar o interior de nossas casas por meio de uma câmera e muita inteligência artificial. Este pequeno dispositivo pode voar e viajar por todo lugar da casa, procurando perigos e controlando os outros dispositivos inteligentes. Produzimos cerca de 1 litro de muco por dia. Não nos damos conta, porque quando tudo está bem, o corpo é bastante hábil em se livrar dele e não notamos, mas estamos permanentemente engolindo eles. Hyperion é a árvore mais alta de todo o planeta até o momento. Mede 115,55 metros de altura. O animal que possui mais dentes não são os tubarões brancos. Nem os grandes leões. É um peixe, mais especificamente o peixe-gato. Ele tem 9.280 dentes. No dia 14 de agosto de 2010, se iniciou o maior engarrafamento e mais duradouro de toda a história. Aconteceu na rodovia 110, que liga Beijing com Tibete, e demorou 12 dias para que todos os carros fossem liberados. Ele se estendeu ao largo de 100 quilômetros e estima-se que ficaram engarrafados 10.000 veículos. O maior morcego do mundo tem uma envergadura que mede aproximadamente 1,5 metros, pesa pouco mais de 1 quilo e seu comprimento corporal é de até 30 centímetros. It's like a little kid that everyone is sleeping. Antes do século XIX, os sapatos não tinham distinção de pé esquerdo ou direito, todos eram exatamente iguais. O bruxismo é o mau hábito de serrar ou ranger os dentes sem propósitos funcionais, como mastigar alimentos. Ocorre de maneira inconsciente e pode deformar os dentes ou deformar a mandíbula. O Double Crista, ou mais conhecido como lagarto Jesus Cristo, é um tipo de lagarto semelhante às iguanas. É muito bonito e possui uma habilidade incrível e surpreendente. Graças à sua velocidade, ele pode correr sobre a superfície da água sem afundar. Não importa o quão moderno você é, jamais vai superar a revolução sexual promovida pelo fungo Schizophyllum comune. A espécie, um dos habitantes mais comuns de árvores do mundo todo, tem nada mais nada menos que 23.000 sexos. Os bebês recém-nascidos choram muito, mas não derramam lágrimas, porque o canal lacrimal dos pequenos leva mais tempo para se abrir. Com um total de 16 fronteiras, a China é o país que tem mais. Ele compartilha com 14 estados soberanos e 2 regiões administrativas especiais. O maior estádio do mundo tem capacidade para 150.000 pessoas e está localizado na Coreia do Norte. No século XIX, o óleo de baleia foi amplamente utilizado para fabricar lâmpadas, velas, sabonetes, vernizes, lubrificantes e ingredientes médicos. La Femme de Dodge foi o primeiro automóvel construído exclusivamente para as mulheres. Em 2018, aconteceu um dos maiores descobrimentos da arqueologia em Israel. Encontraram esta máscara de pedra da era paleolítica, com cerca de 9.000 anos de antiguidade. É a máscara mais antiga conhecida até agora. O jogo de beisebol profissional mais longo da história durou 8 horas e 25 minutos. Foi entre as equipes Red Sox e Rochester Red Wings. Em águas rasas, as orcas nadam de costas para evitar que suas nadadeiras dorsais apareçam na superfície, alertando as focas. Samuel Little, de 80 anos, é o assassino em série com maior número de vítimas. Ele afirma ter tirado a vida de 93 mulheres e até agora foi associado a 50 casos. Os hamsters alcançam a maturidade sexual aos 28 dias de idade, o que significa que eles podem começar a se reproduzir bem rápido. Em um ano, o hamster pode ser pai de várias novas gerações. O goalball é o único esporte paraolímpico criado para os cegos. A bola é equipada com sinos em seu interior, assim os jogadores sabem onde elas estão.
A Estátua da Liberdade é feita de cobre e originalmente tinha a cor de uma moeda de 1 centavo. A oxidação a tornou verde. As espigas de milho 100 grãos eram itens de limpeza populares antes do papel higiênico. Ecovative Designer é uma fábrica em Nova York que cria móveis com fungos. É como cultivar uma árvore no formato de sua mobília, mas no lugar de árvores, eles utilizam os fungos. Apesar de serem famosos pela sua escassa inteligência, os burros têm vidas razoavelmente longas, inclusive mais do que os cavalos. Podem viver até 40 anos. A chuva, na verdade, tem um odor bem característico. Parece uma mistura de óleos vegetais, bactérias e ozônio. O recorde mundial para a solução de um cubo mágico é de 4,22 segundos. Um lado do corpo humano sempre tem mais vasos sanguíneos que o outro, e é por isso que os cabelos e as unhas crescem mais de um lado. Pode parecer muito estranho, mas os submarinos americanos modernos se utilizam de controles do Xbox para manejar os mastros fotônicos. O hotel mais antigo do mundo se encontra no Japão e se chama Nishiyama Onsen Keiunkan. Foi fundado no ano 705 e tem permanecido de pé desde então. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!